Olá, gente. Meu nome é Davi e hoje, junto com o Lucas e com o Jade, a gente vai conversar sobre o que o autor chamou de talvez o conceito mais importante de dentro da computação. Seria então a complexidade temporal e a complexidade espacial ou de memória, de ter a ver com dados e informação, né? E por mais que tenha um nome meio difícil, meio esquisito, complexidade, é um conceito relativamente simples, né? A gente vai estar basicamente aqui se preocupando em responder quanto tempo leva para eu executar esse algoritmo e quanta memória esse algoritmo vai usar para ser executado, né? Enquanto ele estiver em execução. E aí, meninos, vocês estão animados? O Lucas já, né? Então, sim, Ah, hoje com é um capítulo certeza. importante. Pô, muita coisa maneira a falar, né? Eu... Isso Esse aí, capítulo bastante é tempo. isso, muito cheio de definições e coisas novas para algumas pessoas, mas muito importante a gente se atentar. Coisa que a gente vai usar até o final, né? A partir de É, agora. não é à toa que ele chama realmente de um dos conceitos mais importantes que vem por aí. Uhum. E bom, eu acabei de falar agora há pouco que a gente vai olhar para algoritmos e aprender a fazer algoritmos de forma mais inteligente, né? Planejar melhor esses caras, mas a gente, em momento nenhum, explicou o que são esses algoritmos, né? O que esses caras fazem e por onde eles estão aí. É provável que, se você já estudou programação em algum momento, você esteja familiarizado com isso, mas não custa nada reforçar essa definição, né? O algoritmo ele é nada mais, nada menos do que um método, né, uma lista ali de instruções que vai ter sempre o mesmo número de passos. Né? O mesmo número não, desculpa. Vai ter sempre um número finito de passos. Então é uma ação que vai sendo feita e termina num determinado ponto, né? Então, sei lá, alguém pode me dar um exemplo aí de algoritmo de uma forma rápida? Ah, você pode fazer uma receita. Uma receita, né? É verdade. Um bolo. Ou uma calculadorazinha. Também, legal. É verdade. E para ilustrar tudo isso, eu fiz aqui um exemplo para vocês e eu vou compartilhar. Eu espero que vocês curtam. Mas vamos lá. Isso aqui é um programinha em Python comum, tá? Aqui eu tenho um módulo onde eu tenho alguns algoritmos de ordenação, né? Ele vai pegar uma coisa, vai colocar em ordem de sequência, decrescente, né? Tipo, ordenar em ordem sequencial números, esse tipo de coisa. E a gente tem o section sort, a gente tem o bubble sort, a gente tem o counting sort, e a gente tem o count não, na verdade, esse aqui é o redix sort, e a gente tem no final o rip sort, tá? E aí a gente vai brincar um pouco com eles. Eu escrevi um programinha aqui que permite a gente executar eles ao mesmo tempo e ver quanto tempo cada um deles gastam para ser executados. Então, bora lá ver isso aqui rodando. E aí eu vou dar um CLS para limpar o meu comando aqui. E a gente pode mandar ele executar. Eu posso colocar aqui, por exemplo, Python main. E aí eu tenho que ordenar alguma coisa, né? Então eu pedi para ele ordenar uma lista de números que vai até, sei lá, que tem tem 100 itens dentro. E aí, quando eu dou Enter, ele mostra aqui para mim as listas que foram geradas, né? A lista que foi gerada aqui em cima seria essa. Vocês podem ver que não está em sequência nenhuma. E embaixo ele vai me mostrar o que cada cada um dos algoritmos fez, em quanto tempo ele gastou para fazer isso e o resultado, né? Colocando esses números em ordem. Então a gente pode ver que o Selection Sort aqui, por exemplo, pô, foi rapidão. O Rip Sort aqui já demorou um pouco mais. O Redix, caramba, gastou acho mais tempo de todos até agora. E o Bubble Sort É, também, pô, rapidão. Mas beleza, a gente começou bem tranquilinho, né? A gente botou aqui 100 itens só para serem sorteados. E se a gente colocar, sei lá, por exemplo, 1000, e aí fica esse monte de texto aí na tela, para não ficar aparecendo, eu coloquei uma opção que mostra, que mostra só o tempo pra gente, ó. Aí você tem o section sort aqui, o tempo que gastou, já gastou 136, o outro 9.9, o outro gastou 1.4 segundos. Então, são algoritmos que fazem a mesma coisa, mas estão fazendo num tempo completamente diferente. E se a gente coloca aqui, por exemplo, 10.000, o selection sort ele não vai nem conseguir fazer direito. Ele vai ficar aqui, se não me engano, 15 segundos para conseguir resolver, enquanto os outros conseguem resolver muito rápido. Foi 8 segundos o primeiro, o rip sort fez aqui em alguns poucos milésimos. nossa. É, é, o Radix vai demorar muito mais. E é bem interessante. Aí eu tava brincando aqui, fazendo os testes, e aí eu vou pedir para ele rodar só o RIP, e vocês vão ver o poder desse cara. Enquanto os outros, quando passa, sei lá, de 100.000, eles não conseguem mais fazer num tempo decente, eles vão demorar minutos e minutos, o Reaper eu consigo chegar até 1 milhão e ele me responde bem rapidinho. Bem rapidinho, tipo, em alguns segundos, né? Acho que não vai ter tempo de eu mostrar para vocês, não, mas é isso. Eu queria começar introduzindo aqui para vocês esses conceitos
algoritmos e tempo de execução, beleza? E agora a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, né? Sobre como olhar melhor para tempo, como olhar melhor, como descrever esses tempos que cada um dos algoritmos demoram para executar. Então, bora lá. Ó, foi. 26 segundos. Então, pessoal, agora eu vou mostrar para vocês aqui, eu também trouxe um materialzinho, né, para ficar melhor de ver visualmente, mas uma coisa que quando eu estava lendo o livro eu achei interessante que eu vi na internet é uma história. Era uma história de como mostrar a importância de contar o tempo. Por quê? A gente vai falar sobre o conceito do Big O, que é uma forma da gente mostrar como que o tempo que a gente vai demorar para rodar esse algoritmo vai crescer conforme o nosso número de itens cresce. E aí, essa forma que eu achei bem interessante trazer para o dia a dia da gente é de uma empresa na África do Sul, em 2009. Eles tinham um provedor de internet muito ruim. E aí, o que eles fizeram? Eles foram fazer um teste que eles falaram assim, temos um desafio. A gente vai enviar dados por um pombo-correio por 50 quilômetros e vai enviar dados pelo provedor de internet. Quem vocês acham que chega primeiro? Incrivelmente ao pombo. O pombo chegou, gente. Que isso, Foi, cara? tipo assim, notícia de jornal em tudo quanto é lugar lá na época. Por causa que eles mandaram. O que a gente pode pensar? O pombo, não importa o tamanho dos dados, quer dizer, conforme o pombo ainda voa, né? Que você vai botar um HD gigante, o pombo não vai voar. Mas assim, até onde dá para o pombo, não importa o tamanho, que ele vai levar a mesma velocidade para lá. Enquanto que quando você envia pela internet, é proporcional ao tamanho dos dados. Então, eles estavam enviando, vamos dizer, um programa de, sei lá, 10 GB por essa internet muito ruim, demorava, nunca chegava na outra filial da empresa. E o pombo ia lá e levava. Então, tipo assim, é uma forma da gente já ver como que a gente pode comparar o tamanho do nosso input de dados e o tempo que vai demorar. Então, como que a gente poderia chamar isso? Lucas, o pombo, fala aí. Você sabe dizer se essa empresa faliu aí? Se esse provedor faliu? Porque, pelo amor de Deus, né? Como era 2009, vocês lembram da internet de 2009? Minha internet de 2009 era muito ruim. Era horrível. Então, cara, eu acho que, tipo assim, devia ser ruim pra época, mas nem devia ser tão absurdo assim cara, esse pra um negócio. pombo conseguir levar mais rápido, o negócio tava tenso, né? Botaram o O pendrive. negócio tava tenso. Botaram o pendrive no pombo, foi isso? Putz, grila, muito bom. Cara, essa história, quando eu vi isso, eu falei, não, essa aí a gente tem que trazer, porque é sensacional. E aí, tipo, essa eu acho que é a melhor forma de a gente começar ilustrando o que é essa contagem de dados, o que é esse famoso Big O. Por exemplo, o pombo, ele não importa o tamanho dos seus dados, ele vai levar do mesmo jeito, né, dentro do limite do pombinho. Enquanto que a internet ia ser, de acordo com o tamanho do seu pacote de dados, ela ia demorar mais. Então, como que a gente pode chamar isso? A gente pode falar que a internet seria proporcional a n, que é o número de dados, enquanto o pombo seria proporcional a uma constante, que é o tempo que ele leva para ir esses 50 quilômetros. Aí, eu vou mostrar para vocês aqui um algoritmo bem tranquilinho, né? Só fazer uma soma de uma lista, só para a gente ter uma ideia de como que é essa contagem do tempo de uma forma bem básica. Então, eu vou mostrar primeiro o que esse algoritmozinho faz. Ele vai pegar uma listazinha que vai de 1 a 10, ele vai inicializar essa lista em 0, para cada item na lista ele vai somar esse totalzinho aqui que começa em 0, ele vai pegar cada item e somar mais i, e depois ele vai dar o print total no final. Então, só para mostrar como é que funciona aqui, é bem tranquilão. Inicializou 55, vocês veem que é a soma de 1 até 10, 1, 2, 3, 3. Aí, beleza. Como que a gente pode fazer essa contagem do tempo? A gente vê, tipo assim, a proporcionalidade de cada etapa do nosso algoritmo. Então, por exemplo, inicializar em 0, não importa o tamanho da nossa lista, ele vai inicializar em 0, então é uma constante. Esse aqui a gente pula rapidinho para a gente voltar nele depois. E o print também, ele só vai dar o total, não importa o tamanho, ele vai dar um número para a gente. Agora, aqui é diferente, porque o total mais i, ele só vai pegar uma etapa e somar a anterior. Então, também é constante. Só que esse loopzinho do for i aqui, o que ele vai fazer? Para cada item da lista, ele vai ter que fazer isso uma vez. Então, esse aqui é a nossa etapa proporcional a n. Então, como que a gente faz para contar esse tempo? A gente vai somar tudo. Então, aqui a gente vai ter uma constante que vai ser tipo uma etapa proporcional a uma constante, mais uma etapa proporcional a n, mais uma etapa proporcional a uma constante. E aí a gente vai ver nas regrinhas mais a seguir que quando a gente tem isso, a gente pode jogar as constantes fora e a gente vai pegar o termo que domina. Então, eu vou mostrar para vocês aqui de uma forma bem fácil de visualizar por quê. Se a gente tiver um algoritmo que a gente fez essa soma toda, a gente tem um n ao quadrado mais um 4n mais 10. A gente vê que quando a gente tem um item só na lista, beleza, quem começou dominando é a constante. Quando a gente tem 3, a gente vê que quem está dominando é esse n.
Mas quando a gente só tem 5 já, que é um número bem pequeno, que o dia a dia a gente trata com dados imensos. Então, quando a gente tem 5 para cima, a gente vê que esse n ao quadrado ele já domina todo mundo. E quando você está no dia a dia, né, igual eu falei, esse n vai ser enorme. Então, a gente pode simplesmente ignorar isso aqui. E é por isso que, normalmente, a gente, quando fala de um algoritmo assim, quando a gente conta todas essas etapas de tempo, a gente só considera o termo dominante, que, no caso, vocês veem que, rapidamente, o n quadrado matou todo mundo. Uma outra regrinha que a gente usa é que a gente joga fora as constantes. E esse gráfico aqui do livro eu achei muito bom para trazer, porque a gente tem aqui uma constante que é 0,001, vezes a ordem do nosso algoritmo em si de contagem, que vai ser 1,5 elevado a n, e aqui a gente tem 1.000, quer dizer, 1 milhão de vezes maior do que essa outra constante, elevado a n ao cubo. E aí a gente vê novamente aquilo, que para os dados pequenininhos, beleza, vai dar uma certa diferença, mas a partir de um certo número de dados, olha só, não importa nem mais essa constante, o que importa é que tem um n ao cubo contra um 1,5 elevado a n. E aí, uma coisa que eu achei interessante também é que, quando a gente está tratando com dados pequenos, isso nem vai importar muito, porque a gente vai, igual o Davi mostrou agora há pouco para a gente, quando a lista estava pequena em 10, 100 itens, aquilo computava para todo mundo. E a partir de 1 milhão, a gente viu que a diferença realmente passa a aparecer. E aí a gente tem os diferentes tipos de algoritmos que a gente vai contabilizar com essa contagem. A gente pode chegar num 2 elevado a n, que é o pior de todos, vocês veem que ele voa aqui, tipo, até para um número pequeno ele saiu voando. O n ao quadrado, que ele voa também bem rápido. O n log de n, que aí já começou a melhorar um pouquinho. O linear, né, que tá bonitinho. O log de n puro, que vocês veem que esse aí é o que a gente quer chegar lá. E a constante, só que a constante é meio complicado, né? Porque normalmente é uma coisa muito, como vocês viram aqui em cima, muito ridícula, tipo, inicializar uma contagem em zero. Então, a constante é impossível praticamente a gente chegar lá. Mas vocês veem que a constante seria o ideal. E aí, por último, eu só trago o exemplo do livro do algoritmo, que ele mostra qual a aplicação prática disso tudo. Ele vai pegar o selection sort, que o Davi mostrou lá em cima. E aí, o que esse selection sort faz? Vou botar um exemplinho aqui de uma lista para vocês. Ele inicializa no primeiro item da lista, ele fala, esse é o meu menor item. E aí, o que ele faz? A partir do próximo item, quer dizer, eu escolhi esse aqui, então o próximo é o 8, ele vai ver se tem alguém menor que ele. Se tiver, eu coloco esse item no início da lista. Então, 8 não, 5 não, 3 não, 9 não, 4 não, 1. O 1 vai passar para cá. Então, com isso, eu passo para o meu segundo item, porque agora a gente já colocou o primeiro lá, o menor de todos, no início da lista. Aí, passando para o 8, eu voltaria tudo, olharia cada um, veria que o 2 agora seria o menor, porque o 2 teria trocado de lugar com 1. E aí, você faria isso para cada um dos itens, ou seja, você começa fazendo isso pegando o primeiro e comparando com n-1, pegando o segundo e comparando com n-2, e assim vai, que é o que o autor mostra aqui. No final, vocês veem que a gente acaba fazendo esse loop n menos alguma coisa vezes, que vai ser esse n-1 mais n-2, quando faz a contagem. E aquela contagem que eu mostrei lá em cima, que é somar todas as etapas. E aí, fazendo essa soma, né, se vocês já fizeram cálculo, se vocês estão habilitados já na parte de computação, mas assim, vocês olham, bateu o olho, já sabe o que é, essa soma vai dar isso aqui. E aí, usando aquelas propriedadezinhas que a gente viu, a gente joga a constante fora, que é esse 1/2, joga o menor termo fora, a gente vê que isso aqui vai ser um n ao quadrado. Então, qual a importância disso tudo que a gente viu? A gente viu que esse algoritmo aqui, ele vai pegar a nossa lista, ele vai precisar do quadrado do tamanho dessa lista, ele vai gastar o tempo proporcional ao quadrado do tamanho dessa lista para fazer todas as etapas dele. E a gente vai ver nos próximos capítulos que a gente vai poder otimizar isso. Eu posso aproveitar esse gancho para mostrar uma outra informação legal, Zassa, que eu encontrei exatamente sobre esses pesos aí, a notação Big O. Vou mostrar aqui para vocês uma janelinha no navegador. Ó, esse aqui foi o lugar da onde eu tirei. Vocês já estão vendo já, né? Sim. Esse aqui foi o lugar da onde eu tirei os algoritmos, né? Que você tem alguns algoritmos de ordenação e justamente as complexidades temporais de cada um deles, né? E aí a gente pode ver, ele traz isso tanto naquele conceito de o pior caso, né? Do melhor caso, do caso médio e do pior caso. E aqui ele mostra. E a gente pode reparar, ó, que o ripsort, ele começa, ele é sempre n log de n, que à medida que esse número vai crescendo, o n ao quadrado vai ficando monstruoso e o n log de n vai crescendo numa taxa muito menor. Então, no 1 milhão, a gente consegue ainda executar esse ripsort aqui tranquilamente, mas no selection sort não. E o que mostrou isso pra gente, né, foi justamente a complexidade temporal, né? Verdade. Bem aquilo que a gente viu no início, né? Na prática lá. Davi, Foi. e você vê que esse ripsort, ele é um algoritmo assim, singular, né? Porque tanto no melhor caso quanto no pior caso,
ele tá n log n, né? A gente tem no livro, né, algumas diferenciações disso, mas você vê que não é tão comum isso acontecer. Ele ser bom tanto no melhor caso quanto no pior caso, aliás. Uhum. Sim. Esse Bucky sorte aqui, ele Isso mostra aí. isso, né? Exatamente. Uhum. A gente está falando ali de alguns casos diferentes, que tem os melhores casos, os piores casos, e é interessante a gente pensar que o Big O é sempre o pior caso, né? A gente tem Uhum. outros jeitos de contar o tempo também, mas o Big O é o pior dos casos ali, que é o que a gente deve estar preparado quando a gente está fazendo o nosso programa. Quando o programa tem que analisar toda a lista, né? Trazendo aqui continuando o exemplo que o Davi deu, toda a lista até encontrar o menor número lá para ordenar. Então, esse é o pior caso, quando você está procurando alguma coisa e ele é o último elemento da lista. Então, você tem que estar preparado para isso quando você faz o seu algoritmo, o seu programa, né? Isso Agora aí. eu queria falar com vocês do pior dos piores casos, que é o Big O da exponencial, né? Que nada mais é quando o Big O é de 2 elevado a n. Ou seja, para uma amostra de tamanho n, você precisa de 2 elevado a n de tempo para você aplicar o seu algoritmo, né? E o gráfico até que o Lucas usou antes para mostrar, ele é bem claro quando ele mostra que assim, é tão grande, é tão ridículo esse tempo, que você não pode nem considerar isso utilizável na maioria dos Uhum. casos. Aham. Você, quando o N cresce muito, você simplesmente troca de algoritmo, porque não vale a pena você utilizar ele. Porém, tem hora que não tem como você trocar de algoritmo, que é um problema, né, um conjunto de problemas, na verdade, que eles chamam de NP completo. Se vocês não conhecem ainda esse conjunto, acho que o livro traz já em alguns outros capítulos disso, mas o NP em si, ele é um conjunto de problemas que você pode resolver polinomialmente, e o NP completo é um subconjunto disso. E aí, esse tipo de conjunto, a característica que une todos esses elementos é que você não consegue uma outra resposta para ele, um outro tipo de uso, sem ser 2 elevado a n, sem ser o exponencial. E, inclusive, tem um instituto de matemática que ele oferece US$ 1 milhão para quem descobrir uma solução que não seja exponencial para qualquer um desses problemas desse conjunto. Ou isso, ou você conseguir provar que não existe uma solução, porque o livro mesmo traz que você tentar, nesses casos, né, quando você está diante de um problema desses, você achar uma solução ótima é simplesmente tentar algo impossível. Tudo bem, se você quiser ir atrás dos US$ 1 milhão, você pode tentar. Mas se você quiser fazer o seu programa ali para simplesmente fazer uma tarefa do seu curso, do seu trabalho, cara, desiste. Desiste. Esse negócio, E aí ninguém conseguiu. esse negócio aí do Oi, Instituto Davi? de Matemática é muito interessante, cara. Eles dão, tipo, ele tem várias formas de ganhar R$ 1 milhão de reais resolvendo alguns problemas matemáticos, né? Tem um até que fala sobre turbulência e, sei lá, muito doido, muito doido. Pensar que a gente ainda tem uma porrada de É, problemas aí científicos em aberto que computação pode ser Aí quem usada isso é tá para assistindo a interessante. gente resolver. pode estar mais perto agora de ganhar 1 milhão. Tomara, sem intenção. Não, mas é bem interessante isso mesmo, porque quer dizer, a gente estuda coisas na física ou na matemática que foram feitas há centenas de anos atrás, e pensar que ainda tem tanta coisa para ser descoberta, tanta coisa que a gente ou futuras gerações podem descobrir é realmente interessante, dá um gás a mais, né? Uhum. Mas aí, falando desse pior caso, né, desse pior dos piores casos, tá até no gráfico também que o Lucas mostrou, quando ele compara
a complexidade polinomial de grau 3, né, no caso n ao cubo, com o 2 elevado a n. E você vê que o 2 elevado a n, na verdade, ali naquele gráfico, eles tentam ajudar um pouquinho a complexidade. Eles botam 1,5 elevado a n e dividem, né, bastante, e o outro eles ainda aumentam, como o Lucas falou, muito mais, e você vê que ganha fácil essa complexidade, porque esse pior dos piores casos realmente não tem comparação. Na verdade, tem uma comparação, que é quando é o Big O do N fatorial, porque até um certo valor, ali, acho que em N igual a 4, ou alguma coisa assim, ou seja, um N bem pequeno, o exponencial ele ainda é um pouco melhor do que esse N fatorial. Só que depois cresce. Enfim, se você chegar perto de uma situação dessas, só corre, porque não vale a pena. Assiste o próximo vídeo. É. Mas, bem, continuando aqui, eu acho interessante da gente falar também da necessidade de contar a memória, né? O Davi falou disso no início. Bem, a gente pode aplicar a mesma ideia do Big O para pensar na complexidade de memória que um algoritmo gasta. Porque a gente está falando aqui de tempo e tal, e geralmente isso é realmente o que a gente vai usar, porque o tempo é o que a gente mede mais. E os computadores, eles estão cada vez mais rápidos, com mais opções de memórias disponíveis. Então, assim, você pode até pensar, é importante contar a memória? Só que é sim, e eu vou te falar por quê. Por mais que nossos computadores estejam cada vez mais rápidos, a gente está numa era chamada Big Data, né? E isso quer dizer que você tem enormes conjuntos de dados que você precisa analisar. Inclusive, em 2014, em 2014, o Google, o servidor do Google, hospedou mais ou menos ali 30 trilhões de páginas. Isso em 2014. Hoje em dia, isso deve ter aumentado. Em memória, é, não é pouca coisa, né? Em memória, isso dava mais ou menos uns 100 milhões de gigabytes. E aí você começa a pensar, né? Será que eu posso escolher qualquer algoritmo? Será que se eu pegar um n ao quadrado não vai ser melhor do que um 2 elevado a n aí? Algumas coisas assim. Então, é importante você pensar em quanto de memória você vai gastar. Porque tem simplesmente alguns algoritmos que você não consegue chegar nos requerimentos dele ali. Você não consegue. E não, você precisa saber disso quando você está montando. Eu dei o exemplo da Google, que é talvez a maior empresa desse ramo, talvez a maior empresa da nossa geração, assim, nesse sentido. Mas, bem, se você estiver fazendo alguma coisa com um banco de dados que não precisa de 100 milhões de gigas, mas que você consiga cortar o seu running time, né, pela metade, isso aumenta demais a eficiência e isso acaba sendo uma troca que você tem que fazer. Ô, É Jader. uma coisa para você se planejar, mas geralmente acaba sendo uma troca, porque quando você tem um algoritmo que corre muito rápido, você precisa de mais memória. Então, se você não tiver um computador com muita memória, aqui a gente está falando de memória RAM, né? Isso. De realmente acesso rápido para ele conseguir guardar informações. No livro tem um exemplo da de Fibonacci, que a gente vai otimizando através da recursão ou algumas coisas assim. Às vezes tem alguns cálculos repetidos que a gente não precisa ficar fazendo, porque a gente guarda na memória dele algumas variáveis e isso gasta mais memória, né? Então, se você quer fazer, às vezes, um programa que vai rodar em computadores mais lentos, quer dizer, que não tem muita memória, né? Você também vai precisar de um algoritmo que não seja tão rápido assim. Ele traz um exemplo muito legal no livro, acho que é dentro dessa parte de Fibonacci mesmo,
que ele fala que às vezes não adianta você ter um algoritmo que é extremamente rápido se você não tem uma memória RAM ali disponível nesse período de tempo em que o algoritmo está rodando para suportar todas essas operações, né? Então você, pô, legal, achei um algoritmo aqui N, é N, é linear, bonito ali, pá. Mas se você não, o seu usuário, o usuário da sua aplicação não vai ter essa memória RAM para executar isso tão rápido, então talvez seja melhor utilizar um N log N ou alguma outra coisa aí, pensando. Exatamente. Exatamente. Você tem que pensar no que você tem disponível. Não adianta ficar querendo abraçar o mundo, né? Porque tem uma hora que não vai dar. Quer falar alguma coisa, Lucas? Complementar alguma coisa? Não, tá tranquilo. Isso aí. Tranquilo? Bem, então, para concluir, nesse capítulo a gente aprendeu a calcular quanto de tempo realmente um algoritmo leva. A gente aprendeu a notação Big O, né, do pior caso aí. A gente aprendeu qual é a diferença de um algoritmo para o outro em termos de usabilidade assim, de tempo. Né? A gente viu algumas coisas bem doidas, né, como os algoritmos que o Davi trouxe para a gente, uns rodando em segundos, outros rodando em minutos. E, bem, eu espero que vocês tenham gostado. E no próximo capítulo a gente vai explorar mais a ideia de algoritmos e das estratégias que a gente pode usar para cada problema, até também levando em consideração o que nós vimos nesse capítulo. Até agora, acho que foi o capítulo mais legal que eu li, esse capítulo 3 aí. Isso aí.